a qualidade de autora do requerimento que deu origem a esta audiência. Primeiro, eu quero agradecer aos colegas da Comissão de Direitos Humanos o pronto atendimento e a aprovação do requerimento para que nós pudéssemos realizar essa audiência, cujo requerimento eu protocolei exatamente no dia em que eu soube, pela imprensa, de que um acordo estaria sendo proposto, organizado, encaminhado entre o governo do Estado e a Vale em relação ao crime cometido por ela com o rompimento da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho. Como é de conhecimento de todos e todas, a Assembleia Legislativa, tão logo iniciou a sua legislatura, colocou este tema, este crime, como uma das questões prioritárias da legislatura. Então, não é uma agenda de uma deputada, não é uma agenda de uma comissão, é uma agenda do Poder Legislativo, envolvendo toda essa legislatura. Nós tivemos a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, em março, que teve 6 meses de duração, com trabalhos intensos, semanais, audiências públicas, visitas técnicas, com um processo intenso que, inclusive, contribuiu para investigações. Tivemos a aprovação de um projeto de lei ainda em fevereiro sobre a segurança dos empreendimentos de barragens e já votamos em primeiro turno, está pronto para o segundo turno, uma política estadual de proteção aos atingidos por barragens. Está pronto o projeto de lei para votação em segundo turno. Então, essa legislatura tem se comportado de uma forma muito ativa em relação ao crime cometido pela Vale. Da mesma forma, a Assembleia tem atuado em vários outros locais que enfrentaram problemas decorrentes das barragens, decorrente da sua dificuldade de segurança, violação de direitos humanos praticadas reiteradamente pelas mineradoras em relação às populações que não têm acesso às informações, que não têm acesso ao mínimo para entender o que está acontecendo nas suas comunidades. Exatamente pela importância do Poder Legislativo e por uma atuação exatamente propositiva, não reativa, mas atuando, inclusive em parceria com a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, a CPI também do Senado, exatamente por esse comportamento de fiscalização, esse comportamento de escuta dos atingidos, que nós fizemos muito, esse comportamento de atenção à legislação, ao que é necessário. Fizemos avaliações, inclusive, sobre a Renova, aqui em várias audiências públicas. Por todo esse trabalho da Assembleia Legislativa, repito, não é uma questão de uma deputada, mas é uma questão institucional do Poder Legislativo, nós achamos que seria necessário, fundamental, promover algum processo público de debate, de conversa e de explicação, de esclarecimento sobre esse acordo que todos nós, a sociedade em geral, teve acesso quando noticiado pelos meios de comunicação. Por isso, eu acho inaceitável, como deputada estadual, que um dos atores deste acordo não se disponha a vir à Assembleia Legislativa. Quando a Vale matou 272 pessoas, ela não parou a sua produção por 30 segundos. É dever da Vale estar nessa audiência pública. Segundo a Diretoria de Relações Institucionais e Governamentais, que foi a resposta que nós recebemos institucionalmente da Vale, eles acusam o recebimento do ofício que convida a Vale a participar da audiência pública programada pela Comissão de Direitos Humanos com o intuito de esclarecer sobre o acordo anunciado entre o governo do Estado e a Vale. Queremos louvar, segundo a Vale, a iniciativa dessa carta de buscar aprofundar nessa questão tão importante para Minas Gerais. Cabe-nos esclarecer, no entanto, que ainda não foi concluído o processo de negociação do qual trata a pauta da audiência pública dessa quarta-feira, o que impossibilita a participação de representante da companhia na citada reunião. A Vale reitera o seu propósito de cooperação com a respeitada casa, se coloca à disposição para os demais esclarecimentos. Não é cooperação. Nós queremos conversar, nós queremos esclarecimentos antes da finalização do acordo.
depois que o acordo tiver, o processo de negociação tiver sido concluído, aí não precisa conversar com a gente. Já foi concluído. O objetivo da Assembleia Legislativa é fazer o debate antes da conclusão do acordo. Então, a Vale ela não se dispõe a vir, mesmo que remotamente, como a maioria dos nossos convidados participam conosco, mesmo que remotamente, ela não se dispõe a vir esclarecer ao Poder Legislativo, mas as consequências do seu crime somos nós que lidamos com ele cotidianamente, né? Porque todas as demandas batem à casa, a porta é aqui da Assembleia Legislativa. Então, não é verdade que ela tem um propósito de cooperação. Se tivesse, estaria aqui numa audiência pública do Poder Legislativo. Obrigada, Luiz. Nós vamos passar para os demais convidados, mas antes, Luiz, eu fiquei com uma dúvida, não sei se é o senhor que vai me esclarecer, ou os próximos convidados, não é? As informações, eu acompanhei atentamente a sua apresentação, mas antes disso eu tive o cuidado de verificar tanto o PPAG quanto o orçamento, não é? E o orçamento não tem a previsão, tem a função, né? Mas não tem a previsão do valor. Possivelmente você me diria, mas o acordo não está fechado, não tem como ter a previsão do valor. Mas eu fiquei com muitas dúvidas. Assim, quando é um recurso que é o Estado que vai administrar, então, portanto, fará parte do seu orçamento, não tem que passar pelo Poder Legislativo? É uma primeira pergunta. Quem fiscaliza o Poder Executivo? Nós vamos criar uma instância de auditoria externa? Não existem instituições que cumprem o papel da fiscalização do Executivo? Ou um acordo com a criminosa vai instituir um novo modelo de fiscalização do Executivo, a despeito do Poder Legislativo e a despeito do Tribunal de Contas do Estado? Não é? Eu realmente não sei se seria a CEPLAG, quem poderia, ou no decorrer do debate, mas eu me senti muito sem entender o que sem entender qual que é o papel do Poder Legislativo, né? Porque existe um orçamento que está em discussão na casa e que será votado. O orçamento não diz respeito a nada disso. Vocês criaram uma rubrica em que constará isso. Nós, que somos 77, que temos mandato oriundo do voto popular e com o poder de fiscalização do Executivo, se serão 54 bilhões, se serão 26, se serão 28 bilhões, inclusive a dúvida, né? Se é um acordo, quem pactuará o valor final desse acordo? Não é? E nada passa pelos órgãos de controle e fiscalização. A sociedade delega, a sociedade diz quem vai fiscalizar. Quem fiscaliza o Executivo não é a auditoria externa organizada por um acordo com a Vale. Quem fiscaliza o Executivo é o Poder Legislativo. Quem audita contas é o Tribunal de Contas do Estado. Aí eu estou vendo a criação de instrumentos à margem do que é o papel do Poder Legislativo. Não é? Foi muito bem frisado, né, durante a sua fala, que esse não é um acordo do governo com a Vale, mas é um acordo do governo, Ministério Público, Defensoria Pública, mas as ações que você apresentou são ações de governo. As ações são as ações que o Poder Executivo é responsável. O Poder Executivo é responsável pela manutenção das escolas. O Poder Executivo é responsável pelo Sistema Único de Saúde. O Poder Executivo é responsável por uma política de assistência social. Nós temos toda uma dinâmica e as responsabilidades do Executivo. Então, eu estou vendo o recurso de um acordo cumprindo as funções que são do Poder Executivo, as ações que são do Estado. Em linha geral, a exceção aí das ações que foram apresentadas para os municípios. Então, nós vamos ter um acordo celebrado, cujo recurso virá, que não é um valor baixo, que virá à margem da atuação de fiscalização dos órgãos constituídos para tal. Eu vi você frisando bem, é uma conta específica, não será desviado. Assim, eu não sou uma boa pessoa para essa experiência, porque o governo desvia recursos da educação todo mês, né? Não cumpre os 25%, mas não tem uma conta específica, que é o que a gente batalha.
eu vi a apresentação e eu queria chamar a atenção disso para todos os nossos convidados. O acordo estabelece, pelo que foi apresentado, instâncias à margem, a despeito do que é o Poder Legislativo, do que é o Tribunal de Contas do Estado, né? E trazendo o que são ações do Estado. Normalmente, o Estado é responsável pelo Sistema Único de Saúde, o Estado é responsável pela educação, tem recursos vinculados para as duas áreas. As ações são as ações do governo, que serão cumpridas fruto desse acordo que está em construção, mas que, efetivamente, eu também tenho uma dúvida que, quando chegar o momento dos atingidos, eles poderão falar, que uma das questões críticas desse processo é a não participação dos atingidos, né? Foi frisado muito aí participação, transparência, mas também me espantou muito a celebração, a construção de um acordo, excluindo o Poder Legislativo da discussão. Se essa audiência não tivesse sido marcada, nós teríamos uma segunda rodada, que já está marcada, né, para o dia 17, a despeito do Poder Legislativo, criando funções, estabelecendo fiscalizações que são próprias do Poder Legislativo. Quem fiscaliza o Executivo é o Legislativo. Quem audita contas é o Tribunal de Contas. E aí nós vamos criando instâncias vinculadas a quem? Quem fará essa auditoria? Tem órgão que faz a auditoria. Orçamento. Quem decide orçamento? 54 bi são 5 anos de manutenção e desenvolvimento da educação básica, são quase 10 anos de investimento no SUS, né, que são os valores atuais, né, do que o governo investe por ano. Nós estamos falando disso. Então, é um recurso que, se o acordo der tudo certo, virá, que não será objeto de discussão nem de votação aqui na Assembleia Legislativa, porque isso, inclusive, não foi apresentado em nenhum momento. Então, 54 bilhões de projetos que o governo define, que todas as ações são de governo, sem fiscalização do Legislativo, e o Executivo criando o seu próprio meio de auditoria, que existe hoje um órgão específico para fazer a fiscalização do Executivo. Me chama a atenção e me preocupa esses pontos, né? Então, que eu deixo, inclusive, como aí momento para o debate, para que os demais convidados possam conversar. Eu fiquei um pouco preocupada com essa dinâmica, né? Não é pouco dinheiro, gente. Vou repetir, são 5 anos. São 5 anos de manutenção e desenvolvimento da educação básica, fazendo uma conta por alta. É um recurso que o Estado vai definir os projetos. Né? Os projetos já estão aqui, inclusive, que são projetos de governo. Eu deixo esses pontos aí para os nossos próximos convidados, para o governo que retorna com a sua fala também, né? Quando ele retornar com a sua fala, para que nós possamos compreender melhor essa dinâmica, que, na minha avaliação, pelo que eu acompanhei, eu não tenho o documento, eu não tenho a minuta do acordo, mas, pela apresentação, usurpa a tarefa da Assembleia Legislativa e, como também confronta com a tarefa do Tribunal de Contas do Estado, né? Na auditoria, na fiscalização da execução do orçamento do Estado. E nós começamos com um grande problema, um grande conflito, que o caminho não pode ser o que está sendo seguido. As pessoas atingidas não se sentem representadas nesse acordo, isso precisa ser considerado. É prematuro fechar qualquer acordo no início da próxima semana. Os debates não foram feitos, é o primeiro debate público institucional feito sobre esse assunto. É necessário que nós tenhamos o respeito às funções dos poderes. O orçamento se discute e se define na Assembleia Legislativa. A auditoria do governo e a fiscalização do governo, existem os poderes que o farão. Não é possível criar estruturas paralelas, como também utilizar o judiciário como justificativa para a antecipação de um acordo. Isso foi dito várias vezes aqui. Então, nós temos um problema, porque o diagnóstico para este acordo é que os poderes não funcionam em Minas Gerais. O judiciário não funcionaria, o legislativo não funcionaria, o Tribunal de Contas não funcionaria, porque é preciso criar estruturas paralelas e é preciso fazer acordos, porque a via judicial é uma via que não é a melhor possibilidade. Isso foi dito aqui várias vezes. Eu agradeço a todos que estiveram. Lamento, mas não me espanto,
Porque quem comete crimes como a Vale não tem a dignidade de sentar e escutar. Então, eu lamento a ausência da Vale, que convidada foi para essa audiência, mas não me espanta o seu comportamento de ausência, porque esse é o comportamento que ela só está presente no lucro, ela só está presente no assassinato, ela só está presente na morte, ou ela está presente para fechar acordos que ela não precisa ser exposta. É uma reflexão que a gente precisa fazer, a ausência da Vale nessa audiência pública. O desrespeito da Vale, que retira o seu lucro do nosso território, mas que não se digna a participar de uma atividade institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não é? Então, nos foi trazido aqui vários acordos firmados pela Vale que ela não está cumprindo. O histórico feito de outros acordos aqui também me pareceu importante, porque essa é a justificativa. Vamos celebrar um acordo, porque a judicialização ela não é o melhor caminho. Só que os acordos celebrados pela Vale não são cumpridos. É preciso fazer este balanço. A Vale tinha um acordo na contratação dos seus servidores da preservação da sua vida. A Vale assassinou seus próprios trabalhadores, não dando a eles o direito de correr da lama, gente. Os primeiros atingidos foram 6 segundos. As pessoas estavam almoçando, e todos que seguiram o caminho que a Vale indicou nos seus treinamentos, todos morreram. Aqueles que seguiram o treinamento da Vale morreu. Não é possível que nós não tenhamos aprendido nada com esses crimes. Eu acho que fica essa primeira contribuição, enquanto Poder Legislativo, para a explicitação do debate e do contraditório. Porque, repito, a Assembleia não é partícipe, não esteve em nenhuma reunião, não teve acesso a nenhum documento, teve acesso às informações como toda a sociedade aqui. E é muito preocupante que sejam lá quantos bilhões. Primeiro, a gente não entendeu quem vai dar o aval para que sejam tantos bilhões. Quem vai fazer essa negociação? A quem foi outorgado esse poder da negociação, de abrir mão de tantos bilhões em função de receber tantos bilhões? Não é? A Vale já demonstrou que, por ser a empresa que assassina e não se importa, ela vai fazer aquilo que for mais lucrativo para ela. Isso eu aprendi rapidamente. Nenhuma empresa faz algo que não seja lucrativo para si. Então, é preciso que a gente fique atento a todos os apontamentos trazidos por todos que participaram dessa audiência pública, e a presença de todos é muito importante, porque o Poder Legislativo cumpre uma tarefa muito importante, e essa legislatura não se furtou, não se omitiu, não foi reativa, ao que está acontecendo, mas, ao contrário, propositiva e buscou atuar. Quero agradecer às centenas de pessoas que participaram pelo chat, fazendo os debates. O ideal é que todos estivessem aqui ocupando as cadeiras da Assembleia, que estão todas vazias, mas a pandemia nos impossibilitou isso. Inclusive, um acordo celebrado na dificuldade das pessoas se reunirem, não é? Porque isso também precisa ser levado em consideração, as dificuldades de conexão. Nem todas as pessoas têm acesso à internet, podem participar por uma plataforma, podem acompanhar uma live, podem ter acesso às informações. A impossibilidade de aglomerações, o que também dificulta processos decisórios e compartilhamento de informações. Essas condições precisam ser levadas em consideração, porque não é uma gripezinha, e cada vida importa, e no Brasil são mais de 60 mil pessoas mortas pelo novo coronavírus. Então, é importante que essas questões sejam levadas em consideração. Nós cumprimos o papel desta audiência, mas entendo que nós estamos longe de chegar a um denominador comum, porque essa audiência explicitou muitos problemas, conflitos, e essa estrutura paralela que, para mim, ficou muito evidente e que nós precisamos aprofundar nas discussões. Quanto vale essa ganância? Quanto vale a nossa vida? Pra Vale a vida não vale nada, não vale nada. Pra Vale a vida não vale nada, não vale nada. Quanto vale essa ganância? Quanto vale a nossa vida? Pra Vale a vida não vale nada, não vale nada.